Vozamiga.com.br. Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, como nós falamos anteriormente no início desta programação, nesta noite vamos discorrer de um assunto importante no seio dos cristãos. É algo interessante para mim e para você. E para nós iniciarmos nesta noite o ensino da palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma leitura na palavra do Senhor. Você que está em seu lar, aonde você estiver, se tiver ao seu alcance, ou já estiver em suas mãos a Bíblia Sagrada, ou mesmo a Bíblia que você tenha no seu celular, abra sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e também o versículo 6. Assim diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E no versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amados irmãos e ouvintes, através desta leitura, nós vamos iniciar esse ensino desta noite. Mas eu ainda gostaria de ler mais um texto bíblico. Abra sua Bíblia juntamente com a minha, nesta noite. Também, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e no versículo de número 13. Assim diz a palavra de Deus: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Esses dois capítulos embasados nesse tema desta noite que nós colocamos como fé em Deus, porque quando nós começamos aqui a fazer esta programação aqui na rádio Voz Amiga, nós falamos e estamos sempre citando aos irmãos e aos ouvintes que tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos aqui decorrer é embasado na palavra de Deus, embasado nas escrituras sagradas. Portanto, sempre vamos fazer a leitura e sempre vamos citar versículos bíblicos para que você possa acompanhar e observar o tema em si. E quando se trata desse tema de fé, muitas pessoas diz, mas lá já vem o irmão falar sobre isso que todo mundo sabe o que é. Mas muitas pessoas têm dúvidas. E a fé, irmãos, é uma convicção intensa e persistente, irmãos, em algo abstrato, para a pessoa que acredita e torna a verdade. Portanto, é algo abstrato, não é algo que nós costumamos pegar, não é algo concreto que nós estamos vendo, irmãos. É algo abstrato. E quando se fala em algo abstrato, nós paramos e analisamos que isto vem do nosso interior, vem do nosso interior. Por quê? Porque as coisas que estamos vendo, nós não precisamos esperar. Como eu li nessa noite, você já está vendo, você já está ali conseguindo pegá-la. Mas a fé é diferente, é uma convicção, irmãos, de algo abstrato que você não viu e que você aguarda, que você crê que vai acontecer. Portanto, fé em Deus é o nosso tema desta noite. Fé em Deus é acreditar que as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada são verdadeiras.
aquilo que você ouviu, né, ou vai ouvir, que esteja de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia Sagrada, irmãos, né? Portanto, a fé em Deus é acreditar que as palavras da Bíblia são verdadeiras. E é isso que nós queremos discorrer nesta noite, né? Porque a fé, irmão, é algo interessante que ninguém consegue, né, distingui-la através da área material. Somente podemos acreditar. E nesse acreditar, irmãos, nós podemos observar que eu e você, quando vemos algo e acreditamos que pode dar certo ou que vai dar certo, nós estamos colocando a nossa fé em ação. Isso é confiança. A palavra fé vem de confiar. Agora eu digo para você, a confiança do homem na área espiritual está embasada em quem? No próprio Deus, em Jesus, em acreditar que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra como homem, né? Morreu, ressuscitou, retornou ao seio do Pai e lá está à destra de Deus. Isto é, eu e você temos uma regra de fé chamada Bíblia Sagrada, chamada Palavra de Deus, as Escrituras, né? Então nós temos que ver a fé como um dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nos cita que a fé é um dom. Quando nós lemos este capítulo, esse versículo, nós vimos que fé é um dos dons. São 9 dons. E fé é um desses dons. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós acreditamos, nós confiamos, nós estamos exercitando um dom que Deus nos dá. Portanto, nós temos que estar sempre com ela ativa em nossa vida, né? Nós não vemos, como nós lemos aqui nesta noite, mas nós esperamos que podemos receber. Observe só, tem várias passagens bíblicas, desde o Antigo Testamento, que nós vimos que os nossos antepassados, os homens de Deus, principalmente os sacerdotes, principalmente aqueles que estavam à frente do trabalho, ou aqueles que foram escolhidos por Deus para conduzir, eles tiveram uma fé em Deus. Por quê? Deus falava com eles através de algo interessante na vida do homem, que muitas vezes você não consegue ver. Você não consegue ver Deus, mas você consegue ouvi-lo falar no seu coração. E o seu entendimento, o Espírito Santo de Deus, te traz, para que você possa saber que aquilo que Deus está falando para você, não é um ser humano normal, é um ser superior. E isso não vem de nós, isso vem do próprio Deus. Isso é algo que sentimos. Então nós podemos sentir que Deus fala conosco. Nós vimos passagens bíblicas, aonde no Antigo Testamento ninguém conseguiu ver Deus e ninguém vai conseguir ver Deus, porque Moisés viu apenas pela fresta um clarão e Deus falando com ele. Jamais vamos poder ver Deus, pela sua infinita glória, irmãos, Mas pela fé nós acreditamos que Ele existe. Pela fé nós confiamos que Jesus morreu para que nós podemos ser salvos, irmãos. E a partir do momento que observamos a palavra de Deus, quando estamos na sua casa, nós temos fé e acreditamos naquela palavra que está sendo enunciada para nós. Então em 2 Coríntios, ali no capítulo de número 5 e no versículo de número 7, a palavra diz assim, irmãos: porque andamos por fé e não por vista. Então eu e você, que já observamos a palavra de Deus, já ouvimos a palavra de Deus, tomamos a nossa decisão, de seguir a Cristo, andar no seu caminho, nós andamos por fé. Porque nós não vemos, mas nós temos fé, nós acreditamos, nós confiamos nesse ser superior. E quantas vezes nós vimos milagres acontecer? Quantas e quantas vezes nós vimos Deus operando na vida das pessoas? E tudo é através da fé. Sem fé, nós lemos aqui nesta noite, nós não temos como agradar a Deus. E para nós agradarmos a Deus, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que crer, nós temos que confiar que Ele vai nos atender. E nesse atendimento é a nossa fala com Deus. Quando nós queremos que alguém nos atenda, nós vamos até Ele e conversamos com Ele.
Nós entramos em contato com essa pessoa e essa pessoa, o sim ou não, né, ela vai nos atender o nosso pedido. E quando nós estamos orando, né, a Deus, falando com Deus, nós temos um canal direto com Jesus. Ele pode nos atender. Ele pode entrar com providência. E você diz, eu vou falar com Deus hoje e vou aguardar. E nesse aguardar, você está aguardando com fé, acreditando que Deus vai entrar com providência, que Deus vai resolver o seu problema. Mas quando eu e você entregamos para Deus os nossos problemas, nós temos que aguardar a resposta dele. Nós temos que sempre olhar por este lado. Quando você entrega algo para Deus, você tem que deixar ele trazer para você, enviar o socorro na hora, no momento dele. É no tempo de Deus. Não é no tempo meu, não é no tempo seu. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E nesse período, nós temos que exercer a nossa fé nesse Deus ao qual nós falamos com ele. Nesse Jesus ao qual nós acreditamos pela palavra de Deus que ele morreu por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Porque nós somos cristológicos, irmãos. Nós acreditamos em Cristo como Filho de Deus vivo. Nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, essa fé está contida também ali no livro de Tiago, no capítulo de número 1 e versículo de número 6. Peça, porém, com fé. Quando se fala em oração, irmãos, nós vamos pedir. A palavra diz assim, lá no livro de Mateus, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Mas você está pedindo com fé? Você está confiando que vai receber? Você está acreditando? E você vai aguardar o momento que for? Eis a questão. Não duvidando, irmãos, a palavra diz. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você já viu como é a onda do mar, irmãos? Ela vai de um lado para outro. Ela não tem firmeza, Então nós não podemos duvidar. Quando você pede para Deus, quando você fala para Jesus, você tem que acreditar. Você tem que botar a sua fé em ação. Esse acreditar é colocar a sua fé em ação e aguardar o tempo de Deus. No livro de Marcos, capítulo de número 23, 9, aliás, Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus, disse assim, irmãos, se tu pode crer, tudo é possível àquele que crer. Se você crer, será possível. Se você não crer, você não vai receber. Irmãos, o Senhor Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar e o nosso caminhar. Ele conhece, irmãos, quando nós estamos crendo. E Ele realmente vai nos trazer a nossa bênção, vai trazer aquilo que estamos pedindo a Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, de que forma estamos aguardando. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós ouvimos o hino nesta noite sobre a fé, irmão, Portanto, irmãos, ele é algo que não vemos, mas que acreditamos. E para agradar a Deus, nós temos que colocar essa fé em ação, 1 João capítulo 5, versículo de número 4, a palavra, na parte B do versículo, a palavra diz assim: é esta vitória que vence o mundo. Quem é essa vitória, irmãos? A nossa fé. A nossa fé, é a vitória que vence o mundo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Se eu e você colocarmos a nossa fé em ação, acreditar no Deus Todo-Poderoso, acreditarmos no seu Filho, acreditarmos no Espírito Santo do Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos obter vitória através desta fé. Porque esta fé, irmãos, para mim e para você, é aquela, irmãos, que não pode, deixar-se abalar, Por quê? Porque quando eu e você se abalamos, a nossa fé, também, ela fica ali, como diz as pessoas, ela fica nem para lá e nem para cá. Ela fica, andando de um lado para outro, e ela tem que ser firmada na rocha. É como se fosse um homem, tem apenas aquela passagem bíblica aqui para vocês entenderem, como fosse um homem que fez a sua casa na areia e aquele que fez na rocha. Aquele que fez na areia, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e derrubou.
E aquele que fez na rocha está firmada, porque a rocha chama-se Jesus Cristo. E a nossa fé tem que estar firmada nesta rocha, para que podamos receber, para que podemos caminhar com Deus. Sem fé, nós não vamos em lugar nenhum. Se eu e você não acreditarmos, nós entramos no rol dos ateus, que não acreditam em Deus, que não acreditam no seu Filho e não acreditam no Espírito Santo. Esse é a pessoa que não acredita num ser superior. Mas eu e você, que somos cristãos, cristológicos, nós temos que ter essa fé inabalável, uma fé verdadeira em Jesus. Porque quando se fala na palavra verdadeira, nós lembramos quando Jesus falou que Ele é o caminho, mas Ele é a verdade e a vida. Portanto, essa verdade é a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Em momento nenhum, o nosso Jesus, quando veio em seu terreno aqui, na área terrena, na área terrena, quando Ele esteve aqui, no seu ministério, vamos assim elencar, no seu ministério terreno, em momento nenhum, irmãos, quando Ele esteve aqui na terra, Ele deixou de ser verdadeiro. Em tudo que Ele falava, Ele colocava a verdade. Em tudo que Ele falava, irmãos, a fé estava em primeiro lugar. E em tudo que Ele ensinava, irmãos, Ele ensinava que o homem tinha que ter fé. Tanto que quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e João, nós vemos Jesus curando, Jesus libertando, Jesus salvando. Ele curou coxo, cego, surdo, mudo, tudo através da fé. Tudo foi através da fé. Aquelas pessoas que foram curadas, aquelas pessoas que foram libertas, é porque elas tinham fé. Elas acreditavam que Jesus poderia entrar com a providência e ser curado, ser liberto. Então todos tinham fé. Aqueles que vieram até Jesus criam, confiavam que Ele poderia resolver o seu problema. E se você tem fé que Jesus pode resolver o teu problema, é somente você pedir. Pedir, Ele vai lhe atender. Eu não sei se Ele vai te atender hoje, amanhã, ou daqui a 1 ano, 5 anos, eu não sei, o tempo é de Deus. Mas a questão é que a palavra diz que nós temos que perseverar na fé. Nós temos que continuar perseverando. E essa perseverança está sempre falando com Jesus. Está sempre levando os nossos anseios até Ele, irmãos. Porque Ele pode nos atender. Mateus capítulo 21 e 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Veja aí, irmãos. Tudo que você pedir em oração, você tem que botar a sua fé em ação. Você crendo vai receber. Volto aqui a dizer para você. Nós não sabemos o quando, mas você vai receber. Deus vai entrar com providência. Deus vai usar alguém, irmãos. Você vai receber, tá? Mas você tem que pedir com fé, crendo, confiando no Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, quando se fala em justo, fala em justiça. E o Senhor Jesus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é um homem justo. O justo é aquela pessoa que pratica a justiça, que todas as coisas para ele são corretas, anda na verdade, se procede da forma certa, Não há melhor e não há pior. Todos são iguais. Esse é o justo, que faz a coisa correta, faz a coisa certa, Não pende para a direita e não pende para a esquerda. Ele tem a balança fiel da justiça, irmão, E nós vimos esse versículo dizendo para nós, que esse justo, ele vai viver sim, mas através da sua fé. Se ele crê, ele vai continuar, nos caminhos do Senhor. Se ele crê, ele pode receber. Eu não sei, irmão, irmã, o que você está pedindo para Deus. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas se você falar com Deus, exercer a sua fé,
né, segundo a vontade do Senhor, Ele pode lhe conceder, irmãos, né? Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Na parte B, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Por quê, irmãos? Nós vimos aqui a semana passada, para se batizar, em primeiro lugar, você tem que aceitar Jesus. Você ouviu a palavra, certo? Você teve fé e acreditou. E quando você vai se batizar, né, você tem fé também, que é uma ordenança de Jesus para você, né? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, a parte A diz assim: vigiai, estais firmes na fé. Irmãos, é tão interessante nos dias de hoje, né, quando nós falamos em oração, mas não podemos esquecer que nós temos que vigiar e orar, né? Porque se eu e vocês temos fé e vamos orar, nós temos que vigiar também, irmãos, né? Por isso, né, o apóstolo Paulo ensinando os irmãos lá em Coríntios, diz assim: vigiai, irmãos, estáis firmes nesta fé. Fique firme na presença de Deus e vigiai, mas também orai e acreditar no Senhor e confiar no Senhor, né? Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Olha só a palavra aqui, irmãos. Está entre alguém a vós doente? Aqui fala de milagre, aqui fala de cura, né? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Irmãos, aqui fala de um ministro, aqui fala de alguém, né, que pode interceder, como fazia no Antigo Testamento os sacerdotes, como fazia, né, aquelas pessoas que estavam escolhidas por Deus, né, a liderança escolhida por Deus, homens de Deus. Irmãos, ali os profetas passavam ali naquele local, oravam pela pessoa, ungiam as pessoas e eles eram curados. Aí nós vimos no Novo Testamento os discípulos fazendo a mesma coisa, orando pelas pessoas e curando. Jesus ensinando a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas com problemas de saúde chegavam até ele. Nós vimos aqui e citamos aqui nesta noite nos 3 evangelhos, né, que ele curou muitas pessoas, porque o próprio Jesus estava ali, o próprio Deus estava ali, irmãos, né? E quando nós intercedemos no nome de Jesus, ele pode entrar com providência, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode renovar, irmãos, né? Então nós vimos esta palavra fé inserida na Bíblia Sagrada 244 vezes no Novo Testamento e apenas uma vez no Antigo Testamento, irmãos, né? Portanto, irmãos, nós vimos que a palavra fé, ela veio de encontro com o ser humano que precisava ser resgatado. Jesus trouxe essa fé, mostrando para as pessoas que as pessoas tinham que acreditar, que as pessoas tinham que colocar esta fé em ação para poder receber. Tanto que quando nós vimos quantos milagres Jesus fez, ele sempre citou em algumas oportunidades, dizendo: eu não vi tanta fé, né? Cornélio foi aquela mulher, irmãos, né, que tinha muita fé e recebeu. Porque Deus conhecia, Deus conhece o nosso coração, Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe quando nós estamos exercendo a nossa fé. Jesus conhece a nossa vida. Quando eu e você colocamos a nossa fé em ação, em prática, exercemos-a verdadeiramente, o próprio Jesus, né, vai nos trazer a nossa bênção, porque Ele conhece nós. Ele conhece a nossa vida e sabe que estamos precisando e necessitando, né? Jesus diz assim: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se esses cansados e oprimidos vierem até Senhor, até Jesus, mas não tiverem fé, irmãos, não acreditar que Jesus pode mudar a vida deles, eles não vão receber. Irmãos, quantas atribulações, quantas batalhas nós estamos tendo aqui na terra, irmãos. Há muitos e muitos anos a batalha é travada. E todo dia nós temos que exercer a nossa fé, minuto a minuto, para podermos caminhar com Deus, para podermos caminhar com Jesus, né? Então, o livro de Tiago, no capítulo 2, e no versículo de número 17, diz assim: a fé, né, assim,
também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Isso aqui é algo interessante na vida do cristão. É interessante na vida daquelas pessoas que professam a Cristo, irmãos. Porque muitas vezes eu posso exercer a minha fé, mas eu estou esquecendo de fazer a obra de Deus. Estamos esquecendo de estender a mão ao nosso próximo. As obras andam de um lado e a fé anda do outro. Elas não se misturam, elas andam paralelo uma à outra. Mas uma depende da outra. A fé sem as obras é morta. As obras sem a fé também não vale nada. Eu tenho que exercer a minha fé, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, mas eu também tenho que estender a mão para o meu próximo. É o segundo mandamento do Senhor. O primeiro mandamento fala da fé em Deus. Nós temos que trazer a Deus em primeiro lugar. O segundo mandamento fala, do nosso próximo. Nós amarmos Ele como nós amamos nós mesmos. Então é a fé e a obra. Elas têm que estar andando junto as duas. A fé sem a obra é morta. Então não se esquecemos disso, irmão. Nós podemos levar a fé em frente. Mas e as obras, como está? João 7,38 diz assim: quem crê em mim, está falando em crer, irmão, como diz as Escrituras, como diz a palavra, irmãos, rios de água viva correrão no seu ventre. Essa passagem nos mostra, irmãos, que quando o homem acredita, quando o homem confia em Deus, ele pode ter as maiores bênçãos na sua vida. Água significa limpeza, irmãos, Águas significa na nossa vida, vida mesmo material e vida espiritual. Irmãos, vocês lembram de Ezequias? Ele estava doente, estava para morrer. É uma passagem bíblica. O rei Ezequias, mesmo no seu leito, naquela angústia, ele virou para o canto na sua cama e falou com Deus e orou a Deus. E Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Por quê, irmão? Porque ele teve fé, ele acreditava que Deus poderia, conforme a sua vontade, lhe acrescentar mais alguns anos de vida. E a sinceridade do seu coração, irmãos. E nós vimos muitos personagens bíblicos. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, eu quero que você, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo nesta noite, que leia, Eu li apenas 3, mas leia todo o capítulo, do capítulo de número 1, o capítulo de número 11, aliás, do versículo de número 1, do versículo de número 1, irmãos, até o versículo 40, você vai ver homens de Deus vencendo pela fé. Aqui tem Abraão, aqui tem Sara, aqui tem homens e mulheres de Deus, que fizeram algo na presença do Senhor, porque acreditavam no Deus e sabiam que Deus estava com eles. Noé fez tudo o que ele fez pela fé. Aqui nós temos a galeria da fé. O que é isso, irmãos? Homens que ficaram marcados para sempre pela sua fé em Jesus, pela sua fé em Deus, irmãos, Então nós vimos também outra passagem bíblica interessante para nós, lá no livro de João, capítulo 7, e 38, que anunciamos, e também Romanos, capítulo 10, 17. O Romanos 10, 17 ele diz que é de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui nos traz à memória quando eu e você ouvimos a palavra e aceitamos Jesus. Quando ouvimos a palavra, nós colocamos a nossa fé em ação e acreditamos que aquele homem que estava sendo anunciado ali, naquela pregação, naquele anunciamento, naquela fala ali daquele homem ou daquela mulher, poderia mudar a nossa vida, poderia nos transformar, poderia realmente nos tornar um homem ou uma mulher melhor, mudar o rumo da nossa vida. Então foi por ouvir, irmão. Então nós cremos através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, na minha e na sua vida, ela é o bálsamo para nós vivermos neste mundo atribulado, A palavra do nosso Deus também, eu quero aqui, já estou quase terminando, irmãos, deixar para você, 1 Timóteo, aliás, segundo, viu, irmãos? 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo de número 4,
Aqui, quando o apóstolo Paulo tinha feito todo o seu trabalho na presença de Deus, estava aqui, tinha percorrido muitos continentes, inclusive a Ásia, ele já tinha percorrido e tinha fixado várias igrejas, deixado vários irmãos ali na frente daquele trabalho. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4 e 7, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira. Mas algo interessante aqui neste texto, guardei a fé. Tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? Prisões, naufrágios, enfim, tudo que ele passou no seu combate, né? Para defender a palavra de Deus, para levar almas ao reino dos céus, ele diz que lá no final, ele guardou a fé. Por isso, irmãos, que nós temos que ter uma fé, né, cotidiana. Nós não podemos deixar a nossa fé vacilar. Né? Quando você vê, parece que a sua fé quer esmurecer, que a sua fé quer, né, decair, você peça a Deus. O que você quiser, você tem que pedir para Jesus. Você tem que pedir para Deus. Se você não falar, ele não sabe, irmão. Se você não falar, minha irmã, ele não sabe. Pedir, mas pedir com fé, acreditando, confiando que vai receber, irmãos, né? Eu queria deixar aqui para você, meu irmão e minha irmã, alguns passos, né? Simples mesmo, né? Para você ter fé em Deus. Para nós ter fé em Deus, irmãos, né? O primeiro deles é ouvir a palavra de Deus. É importantíssimo para nós aumentarmos a nossa fé e continuarmos, temos a nossa fé inabalável, né, irmãos? Acreditar na palavra, né? Primeiro é ouvir a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. E o terceiro, colocar em prática a palavra de Deus. Porque não adianta nada, irmãos, eu ouvir a palavra, acreditar na palavra, mas não colocar em prática. É difícil, irmãos? É difícil. É muito difícil, irmãos. Mas com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, aquele que está aqui para nos ajudar, está 24 horas ao nosso lado, nós vamos, né, colocar em prática. Eu não sei se nós vamos conseguir, que provavelmente não vamos conseguir, né, 100%. Mas nós temos que tentar, né, colocar em prática o máximo possível na nossa vida. Porque Deus, irmãos, né, Ele está olhando como está a nossa fé. Como está a natureza da nossa fé, irmãos, né? Porque lá no passado, Deus olhou a fé desses homens e dessas mulheres de Deus, né? E vos concedeu. E alguns até mesmo não viram nem a morte sequer, irmãos, né? Como Enoque, que foi transladado em vida. Vejam só, a fé, irmãos, Abraão com seu filho, né? Quando foi imolar o seu filho. Portanto, nós vimos muitos personagens bíblicos aqui no livro de Hebreus, né? E várias partes bíblicas que poderíamos citar aqui nesta noite, né? Mas são inúmeros. Nós escolhemos apenas alguns para que os irmãos possam ter a sua fé aumentada, para que os irmãos possam entender, né, como é a fé do cristão, né? Como você pode aumentar a sua fé, como você pode continuar tendo fé em Jesus. Porque é fácil eu dizer assim, eu tenho fé, eu acredito. Mas como é essa fé que eu tenho? De que forma é essa fé que eu estou exercendo? Irmãos, a fé, irmãos, ela tem que brotar do seu coração, né? E ela tem que transparecer, né, naquilo que chama paciência, né, irmãos? Porque se nós não tiver paciência para esperar, nós não vamos receber, irmãos. Não é no nosso tempo, né? Ou no tempo de Deus. Em Eclesiastes fala tempo para tudo. E no tempo de Deus você pode receber. No tempo de Deus, Ele pode entrar com providência. Ele pode, vou voltar a dizer para você aqui nesta noite, irmãos. Ele pode usar alguém para te abençoar. Ele pode usar alguém para abrir uma porta para você. Mas como está a sua fé? Você está acreditando? Você está aguardando? Então que nesta noite, irmãos, você possa dizer assim: eu tenho que buscar aumentar a minha fé em Jesus. Porque, irmãos, a fé no homem,
né, nós não vamos nunca conseguir chegar à salvação eterna. A fé no homem, irmãos, ela é falha. Mas a nossa fé em Jesus, ela é verdadeira. Ela nunca falha, porque Jesus nunca falhou. Ele diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O homem muda. O homem se transforma. O homem de um dia para outro, né, fala e não cumpre. Mas Jesus não. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. E tudo que Deus prometer para você, e tudo que Deus prometer para nós, ele vai cumprir. As promessas de Deus também são recebidas através da nossa fé. Nós temos que colocar essa fé, porque é de fé em fé que nós vamos chegar lá. É de fé em fé que nós vamos vivendo, irmãos, né? Portanto, eu quero deixar aqui para você essas palavras aqui nesta noite, né? Como soando no seu coração, né? Como entendimento sobre a fé em Deus. E que possamos, amados e queridos irmãos, a cada dia mais buscarmos, né, na palavra de Deus, acreditando nela, né, e colocando ela em prática em nossa vida, aumentar a nossa fé para que podemos receber, né, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então vamos perseverar, tá, na fé, para que podemos receber do Senhor Jesus aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que Cristo Jesus possa abençoar cada irmão, a cada irmã, a cada amigo que esteve nos ouvindo nesta noite. Eu quero aqui terminar orando, irmãos. Queremos aqui terminar este pequeno trabalho diante da presença de Deus, orar e falar com Deus nesta noite, para que Deus possa abençoar a cada um de nós, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, né? Abençoar também a nossa cidade, a nossa sociedade. Querido Deus, Pai eterno e todo-poderoso, nesta noite nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero neste momento, Jesus, interceder junto ao Senhor Jesus, junto ao Pai eterno, para que Ele possa, aumentar a nossa fé, Jesus, para que Ele possa, Senhor, dar-nos graça para continuar, Jesus, acreditando e confiando no Senhor Jesus, na Sua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, abençoa cada família, Senhor, que está nos ouvindo nesta noite. E aqueles que não puderam também, abençoa da mesma forma, Senhor. Abençoa teu servo irmão João, que está à frente desse trabalho, anunciando a palavra do Senhor. Abençoa grandemente o seu lar, a sua família. Abençoa a nossa sociedade em geral, Jesus. Abençoa todas as igrejas, Senhor, que professam a Ti como único e suficiente Salvador. E que querem realmente, Jesus querido, que o servo e a serva que estão na Tua presença tenham a vida eterna. Mas, Senhor amado e Senhor Deus querido, abençoa também, Senhor, é o nosso pedido nesta noite, a continuação desse dia, Senhor. Abençoa a noite de sono abençoada, Senhor amado, para cada um de nós. Abençoa, Senhor amado, as autoridades constituídas, Senhor, seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Abençoa também, meu Deus, a nossa presidência da República, Senhor. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa o executivo, Senhor, municipal, estadual e federal. Deus amado e Deus querido, todas as autoridades, como diz a Sua palavra, provém de Ti, Senhor. Estenda as Suas mãos, meu Deus. Aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor. Aumenta a fé de cada um que está nesta noite nos ouvindo, Senhor. Ó Deus de poder e glória, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Nós te rogamos as bênçãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amados irmãos, eu estava lembrando aqui com o irmão João, antes do irmão João colocar o hino, né? Será que alguém aí mandou algum, né, pedido, mandou algo para nós aí nesta noite? Nós não podemos esquecer isso aqui, irmão. Alguém perguntou alguma coisa? Porque sempre o irmão João fala sobre isso, né? Nós já íamos esquecendo aqui nesta noite, né? E o irmão João nos lembrou aqui, tá? Mas se não tiver, irmãos, né, nenhuma pergunta, não tiver nada a esse respeito,
nós vamos dar por encerrado o trabalho aqui nesta noite, irmãos, né? E o irmão João vai colocar um lindo louvor nesta noite aqui, também falando sobre fé, tá? E você ouça e medite na letra deste louvor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Rádio Voz Amiga.